Olá, gratidão por estar nos assistindo. Vamos continuar a despertar. Neste vídeo, vou compartilhar minha experiência prática sobre a integração e como ela se tornou uma filosofia de vida que eu e o Tista temos praticado e que tem tudo a ver com o processo de despertar. A integração acontece quando não lutamos contra nada, permitindo que tudo se expresse em nós e na nossa vida. Damos boas-vindas a tudo que é, da forma como é. A tudo que acontece, da forma como acontece. É a tomada de consciência, o reconhecimento com amor e acolhimento. E é importante entender que a integração é muito mais que aceitação ou rendição. Observamos que esses dois conceitos, por uma disfunção de aprendizado e contexto, acabam por trazer uma certa carga negativa, porque ainda acontecem no domínio da mente. A aceitação por estar confundida com a submissão e a rendição com a derrota, com a capitulação mediante um conflito. E é fácil de observarmos isso, porque quando falamos para alguém sobre aceitar algo ou render-se a uma situação, ocorre uma réplica, mesmo que internamente. Então, por exemplo, como posso aceitar o abuso que sofri? Como posso me render a essa injustiça que fizeram comigo? Veja bem, não estamos negando o sofrimento envolvido nesses tipos de situações. Ele de fato existe porque ainda estamos identificados com os pensamentos e sentimentos associados a esses acontecimentos. Mas a permanência no sofrimento pode ser cessada na medida em que trazemos a luz da consciência sobre essas questões e vemos a realidade ao invés do que a mente condicionada nos apresenta. Quando abrimos um distanciamento, nos desidentificando, e ao mesmo tempo confiamos que tudo o que acontece está certo, podemos não gostar, podemos ainda sofrer por não entender o cenário maior, mas podemos escolher confiar que a experiência que se apresenta na forma de dificuldades e desafios carrega em si um potencial de transformação, de despertar, se estivermos atentos e desidentificados. E podemos, assim, usá-lo a favor do nosso crescimento e libertação. A integração, por sua vez, não acontece na mente. A integração acontece no domínio do ser. E por isso, ela tem o poder de transformação. Quando a integração acontece, você percebe porque já está em outro estado muito melhor do que se encontrava. O conflito, a preocupação, o sofrimento já não existem mais. Como dizem, é como se fosse tirado com a mão. E não é somente tirar a preocupação, a dor e o sofrimento, é muito mais. Ocorre uma clareza, um novo entendimento sobre o que aconteceu ou acontece. Sua consciência se expandiu e agora você consegue enxergar muito mais além. Metaforicamente, é como quando abrimos o Google Map e ele te mostra uma visão panorâmica de toda a cidade, com suas ruas e avenidas. A partir dessa visão, você consegue traçar e escolher o melhor caminho a seguir, porque sabe a posição de todas as ruas e os seus entroncamentos, entre o ponto de saída e o ponto de chegada. A partir da integração, você consegue ter uma visão holística e não mais presa a crenças e pensamentos sobre o ocorrido. Há um aprendizado real, uma nova percepção, uma transformação interna. E como ela ocorre no domínio do ser e não da mente, existe uma dificuldade para que a gente consiga traduzi-la em palavras. É como tentar explicar o que é o amor. Mesmo que a gente tente, só vamos compreender o que é o amor sentindo. Com a integração acontece o mesmo. Só percebemos que algo foi integrado quando sentimos a diferença, quando nos vemos em um outro estado. E o nome integração vem do fato de que aquilo que estava arrojado, excluído de nós, através da não aceitação, do conflito e da insatisfação, agora é incorporado de uma forma saudável, trazendo interesse e completude. E se você observar, os verdadeiros trabalhos terapêuticos buscam, no fundo,
a integralidade do indivíduo. E é importante também ressaltar que não estamos dizendo que, ao se deparar com algum desafio, você simplesmente não faça nada, que apenas aceite e se renda impassivelmente. Muito pelo contrário. Isso exigirá muito trabalho na medida em que terá que confrontar pensamentos e sentimentos, a meditar, a buscar a verdade além do que a mente apresenta como tal. Porque é nossa responsabilidade, e apenas nossa, encontrar a solução para esse desafio, a entrar em conexão com o eu verdadeiro e empreender o caminho da solução. E para dar um exemplo real do processo da integração, vou compartilhar uma situação que aconteceu comigo no início do ano passado, quando eu tive uma crise ligada ao setor profissional. Bom, aconteceram algumas situações que me deixaram muito desanimada. Algo nesse meio tempo ficou totalmente fora do lugar. Vieram-me questionamentos profundos, decepções comigo mesma e uma tristeza silenciosa. Eu perdi completamente o entusiasmo pelo que eu fazia. E eu acredito que você já deve ter sentido como é difícil ter que trabalhar quando estamos desanimados com o serviço. Mas a essa altura de meu aprendizado, já compreendia que toda crise é uma nova mensagem, mas que eu ainda não conseguia alcançar. E eu me perguntava o que estava acontecendo de errado, porque eu havia perdido o entusiasmo, porque a sensação de descrença e profundo desânimo. E eu percebi que eu não ia conseguir alcançar porque estava brigando com a crise, não a aceitando e principalmente tentando entendê-la pela mente. Nesse trabalho de observação, senti que a resposta não viria da mente e por isso comecei a meditar. E através da meditação, buscar uma conexão mais profunda com o divino que me habita, porque eu sentia que seria desse lugar que viriam as respostas que eu buscava. Nesse processo, eu parei de questionar e brigar com as situações. Compreendi que o que acontecia era o que tinha que acontecer, que mesmo que eu não conseguisse ter as respostas, eu precisava aprender a confiar no que a vida me apresentava e tirar os aprendizados, sejam eles quais fossem. Parei de julgar as pessoas envolvidas, parei de me julgar. Busquei preocupar-me menos e a confiar mais no grande, mas justo e sábio mistério. Eu tive catarses, chegaram-me insights, livros e novos conhecimentos que começaram a desenhar um novo caminho e tudo começou novamente a fazer sentido. E como em um quebra-cabeças, as peças começaram a se encaixar, mostrando uma paisagem maravilhosa e o entusiasmo retornou ao meu coração. E nada pode ser mais verdadeiro, porque a etimologia da palavra entusiasmo deriva do grego entusiasmo, que significa ter um Deus interior ou estar possuído por Deus. E era bem isso, a vida agora me impulsionava mais fortemente para esse encontro comigo mesma, com o meu ser verdadeiro. E o melhor é que nada de fora teve que mudar para que essa bem-aventurança se estabelecesse. As situações que me causaram frustração e as pessoas envolvidas continuaram a existir, mas o meu olhar mudou. A minha compreensão mudou. Eu mudei a partir da integração do que havia acontecido. E quando essas integrações acontecem, seja do que for, traumas, conflitos, preocupações, dores e sofrimentos, damos um salto na nossa evolução e que não há como retroceder. É por isso que transformamos a integração em uma filosofia de vida, onde procuramos não brigar com nada que acontece, percebendo que tudo é fruto da mente e aceitando que o que surge é o melhor que poderia ser para a nossa evolução, quer seja dentro ou fora de nós. E nesse processo, nos apoiamos na conexão com quem verdadeiramente somos, que é a fonte de toda a sabedoria. Como comentei em um vídeo passado, agora, quando acontece algo que me perturba, eu levo para a meditação e o coloco no altar da consciência, permitindo que tudo seja da forma que é,
E nessa confiança, um bem-estar se estabelece, onde o desamparo, o medo e a insegurança diminuem e até mesmo desaparecem. Dessa forma, agora tudo se torna fonte de aprendizado e crescimento de um modo mais sereno e pacífico. Os conflitos de relacionamento, os traumas, as questões financeiras, a saúde, o desencanto profissional, as necessidades de reconhecimento, validação e segurança emocional que carregamos desde crianças. Colocamos tudo no altar da consciência, desidentificados com as narrativas e historinhas que nos acostumamos a contar aos outros e a nós mesmos, acreditando ser a verdade. Desidentificado das emoções, sensações e pensamentos. Assim, damos espaço cada vez maior para que a verdadeira realidade se manifeste de forma clara e absoluta. Então, pratique também a filosofia da integração na sua própria vida. Um grande beijo no seu coração, muito amor, muita paz e muita luz.